O fedor acre de urina velha e desinfetante barato agarrou-se à garganta de Josh como um prenúncio do que viria, um aroma nauseante que ele aprenderá a associar com a agonia iminente e a humilhação cáustica que se tornará a trilha sonora de seus dias letivos. Encurralado no cubículo mais imundo do banheiro masculino, aquele canto esquecido onde a luz do sol temia penetrar e os azulejos rachados contavam histórias de desesperos passados, Josh sentiu o ar frio gelar sua espinha, não pelo ambiente insalubre, mas pela presença ameaçadora que o cercava como abutres famintos sobre uma carcaça ainda relutante em ceder à morte. Jor-El, o brutamontes com punhos que pareciam pedregulhos e um sorriso que escorria malícia pura, estalou os nós dos dedos, o som ecoando como pequenos trovões no espaço confinado, cada estalo uma promessa de dor nova e inventiva. Olha só quem temos aqui, rapaziada, a voz de Jor-El, grave e arrastada como cascalho, cortou o silêncio tenso. O nosso saco de pancadas favorito, o projeto de gente, o lixo humano que insiste em respirar o mesmo ar que nós, achou que ia escapar da nossa recepção matinal, seu verme. Nando, um fiapo esguio com olhos de rato, ágeis e cruéis, soltou uma risadinha sibilante, um som que arrepiava a pele de Josh mais do que qualquer ameaça física direta, enquanto Beto, uma montanha de músculos com a inteligência de uma porta, apenas grunhiu em concordância, seus olhos vazios fixos em Josh com uma antecipação bovina. O primeiro golpe veio sem aviso, um soco traiçoeiro de Nando que atingiu Josh na boca do estômago, roubando-lhe o ar em um espasmo doloroso que o fez dobrar-se sobre si mesmo, a bilha amarga subindo pela garganta como um protesto silencioso contra a brutalidade sem sentido que enfrentava diariamente. Levanta, seu bosta! Gritou Jor-El, puxando Josh pelos cabelos, forçando-o a encarar o reflexo distorcido de seu próprio sofrimento no espelho sujo. Ainda nem começamos a brincadeira, seu merdinha. Hoje você vai aprender a não cruzar o nosso caminho, vai aprender que lugar de lixo é no chão, rastejando e implorando. E então, a sinfonia macabra de violência se iniciou, cada golpe uma nota dissonante na melodia do seu tormento. Um chute potente de Beto nas costelas que fez Josh ver estrelas coloridas e sentir o gosto metálico de sangue na boca. Um tapa estalado de Jor-El no rosto, que deixou a marca dos seus dedos em brasa na pele pálida de Josh. Nando usando a porta do cubículo para prensar a mão de Josh contra o batente, o som dos ossos protestando sob a pressão esmagadora o fez querer gritar, mas apenas um gemido estrangulado escapou por entre seus lábios trêmulos. Você é patético, sabia? Sibilou Nando, seu hálito fétido soprando no rosto de Josh. 1-0 à esquerda, um completo inútil, nem pra apanhar direito você serve, seu franguinho de merda, aposto que sua mãe tem vergonha de ter parido uma aberração como você. Cada insulto era uma nova facada, mais profunda e dolorosa que os golpes físicos, palavras que se cravavam em sua alma como estilhaços de vidro, corroendo qualquer resquício de autoestima que ele tentava desesperadamente preservar. Josh fechou os olhos, não para fugir da dor, mas para se concentrar no ódio que fervia em suas veias, uma fúria incandescente que era sua única companheira naquela escuridão, imaginando com detalhes gráficos cada osso dele se partindo sob suas mãos, cada grito de agonia ecoando em seus ouvidos como música celestial, sonhando com o dia em que aprenderia a lutar, em que seus punhos finalmente responderiam à altura, em que a vingança seria servida fria e implacável. Ele visualizava o crânio de Jor-El cedendo sob uma cotovelada precisa, os joelhos de Nando se dobrando para o lado errado após um chute lateral devastador, o nariz de Beto explodindo em uma fonte de sangue após uma joelhada certeira, cada pensamento uma pequena dose de combustível para a fornalha de sua cólera, cada fantasia um pequeno passo em direção à sua eventual e inevitável retaliação. O que foi, princesa? Vai chorar, zombou Jor-El, empurrando a cabeça de Josh contra a parede fria e úmida, o impacto fazendo sua visão escurecer por um instante. Chora, seu covarde. Chora pro papai. Ah, esqueci, você nem deve saber quem é o seu pai, né, seu bastardo do caralho. O riso deles ecoou pelo banheiro, um coro de demônios se deleitando em sua miséria, enquanto Josh, em silêncio, engolia a dor, o sangue e o ódio, prometendo a si mesmo que cada hematoma, cada corte, cada humilhação seria paga com juros, com sangue, com a mais pura e visceral vingança que ele pudesse conceber, transformando cada fibra do seu ser em um instrumento de retribuição futura. Arrastando-se para fora daquele inferno sanitário, cada passo uma agonia latejante, Josh tentava recompor a fachada de normalidade, uma máscara cada vez mais difícil de sustentar sob o peso das feridas invisíveis e das visíveis que ele tentava inutilmente esconder sob as mangas compridas do uniforme puído e o colarinho levantado da camisa. O corredor extenso e ruidoso da escola parecia um campo minado, cada olhar curioso um potencial detonador de mais humilhação, cada risinho abafado uma confirmação de sua condição de pária social, o alvo predileto dos abutres. Ao entrar na sala de aula, o burburinho dos alunos cessou por um instante incômodo, os olhares convergindo para ele como feixes de laser, alguns com pena disfarçada, outros com desprezo aberto, a maioria com uma indiferença cruel que doía tanto quanto os punhos de Jor-El. O professor Almeida, um homem de meia-idade com óculos na ponta do nariz e uma expressão permanentemente entediada, ergueu os olhos de seus papéis empoeirados, lançando um olhar superficial na direção de Josh, um olhar que varreu seus cabelos desgrenhados,
suas roupas amarrotadas e o filete de sangue seco no canto de sua boca sem registrar absolutamente nada de anormal. Atrasado novamente, Sr. Josh. A voz do professor soou monótona, desprovida de qualquer emoção ou preocupação. Sugiro que encontre seu lugar em silêncio e tente, ao menos uma vez, acompanhar a matéria, se é que seu cérebro diminuto consegue tal proeza. A sala explodiu em risadinhas contidas, pequenas adagas de zombaria perfurando o que restava da dignidade de Josh, enquanto ele apenas assentiu, a mandíbula travada para impedir que as palavras de fúria escapassem. Enquanto caminhava em direção à sua carteira habitual, no canto mais distante e esquecido da sala, um pé covarde se esticou no corredor estreito entre as mesas. Era o de Ricardo, um dos lacaios menores de Jor-El, um garoto com um sorriso permanentemente sarcástico e uma necessidade patológica de se sentir superior diminuindo os outros. Josh tropeçou, seus livros e cadernos voando em todas as direções, espalhando-se pelo chão como folhas secas ao vento, o som de sua queda abafado pelo coro de gargalhadas que agora ecoava abertamente pela sala, um escárnio coletivo que o fazia se sentir menor que um inseto. Ops, foi mal aí, tropeção, disse Ricardo, com uma falsa inocência que não enganava ninguém. Precisa de ajuda para catar seu lixo, ou você já se acostumou a rastejar no chão como verme que você é? Josh cerrou os punhos, a unha cravando na palma da mão até quase sangrar, sentindo o olhar do professor Almeida sobre si, um olhar de reprovação, como se ele fosse o culpado pela interrupção, pela sua própria desgraça. Senhor Josh, já não basta chegar atrasado, ainda precisa fazer essa cena toda para atrapalhar minha aula. Repreendeu o professor, sua voz agora com um tom de irritação mal disfarçada. Recolha suas coisas e sente-se, e que isso não se repita, ou terei que mandá-lo para a diretoria para refletir sobre seu comportamento inadequado. Josh engoliu em seco a injustiça, a raiva borbulhando como um vulcão prestes a entrar em erupção, cada célula do seu corpo gritando por uma reação violenta, por uma explosão que reduzisse aquela sala e todos nela cinzas, mas ele apenas recolheu seus pertences em silêncio, sob os olhares trocistas e os cochichos maldosos que o seguiam como uma sombra. Sentado em sua cadeira, sentindo as pontadas de dor em suas costelas a cada respiração, a aula de história sobre revoluções distantes e heróis mortos pareceu uma piada de mau gosto. Que adiantava saber sobre a luta dos outros quando a sua própria batalha diária era tão solitária e brutal? Vez ou outra, uma bolinha de papel amassada atingia sua nuca com um impacto surpreendentemente doloroso, provavelmente contendo algo mais pesado que apenas celulose, talvez uma borracha velha, ou quem sabe, uma daquelas pequenas pedras que os moleques usavam para a guerra de estilingue, ou até mesmo um pequeno ímã arrancado de algum projeto de ciências. Um tapa rápido e ardido na parte de trás do seu pescoço, desferido por alguém que passava sorrateiramente pela sua fileira, o fez encolher-se, e ele viu de relance o sorriso vitorioso de Nando. Alguém, provavelmente Beto, chutava a perna de sua cadeira intermitentemente, cada solavanco um novo lembrete de sua impotência, enquanto Jor-El, do outro lado da sala, o encarava com um sorriso predador, como se dissesse: isso é só o começo, seu otário, o intervalo promete ser ainda mais divertido. Ele sentiu algo úmido e pegajoso escorrer pelo seu braço e, ao olhar, viu uma trilha de cola barata que algum infeliz havia derramado propositalmente em sua manga, rindo baixinho. Josh, está prestando atenção ou apenas divagando sobre a imortalidade do caranguejo? A voz sarcástica do professor Almeida o trouxe de volta à realidade dolorosa, fazendo com que o protagonista se encolhesse ainda mais em sua cadeira. Parece que você está tentando animar a aula com suas palhaçadas, mas devo informar que não está funcionando. Apenas demonstra sua total falta de respeito e interesse. Josh queria gritar que não era ele, que era um alvo constante, que a sala inteira era cúmplice da sua tortura diária, mas as palavras morreram em sua garganta, transformando-se em mais um nó de ressentimento e ódio que ele guardaria para mais tarde, para quando a vingança finalmente pudesse ser saboreada. Ele apenas baixou a cabeça, o ódio crescendo, pensando em como seria satisfatório ver a expressão de surpresa no rosto do professor quando ele finalmente revidasse, em como seria glorioso fazer cada um daqueles rostos zombeteiros se contorcerem de medo e dor, imaginando diferentes formas de quebrar os ossos de Ricardo, de arrancar o sorriso de Nando, de silenciar Jor-El para sempre. No exato momento em que a paciência de Josh atingia seu limite e a sala parecia encolher ao seu redor, sufocando com sua atmosfera de hostilidade passiva e agressão mal disfarçada, a porta da sala se abriu com um rangido suave, e uma figura entrou, trazendo consigo uma lufada de ar fresco e uma mudança palpável na dinâmica do ambiente, como se um holofote subitamente iluminasse um palco até então mergulhado na penumbra. Era uma garota, mas não uma garota qualquer. Era como se uma pintura renascentista tivesse ganhado vida e decidido frequentar o ensino médio naquela escola esquecida por Deus. Seus cabelos, de um vermelho vibrante e inacreditável, caíam lisos e sedosos como uma cascata carmesim sobre os ombros, emoldurando um rosto de feições delicadas e simétricas, uma obra de arte da natureza ou talvez de algum cirurgião plástico celestialmente talentoso. Os olhos dela, de um tom igualmente rubro e profundo, brilhavam com uma inteligência viva e uma serenidade quase sobrenatural, contrastando espetacularmente com a pele clara e impecável. Suas sobrancelhas, perfeitamente arqueadas,
pareciam ter sido esculpidas por um mestre, e um leve sorriso brincava nos lábios cheios e bem desenhados, como se ela guardasse um segredo divertido sobre o universo. Ela vestia o uniforme impecável de uma escola diferente, provavelmente um colégio de elite, o tecido engomado e o brasão bordado gritando sofisticação e um mundo completamente distinto daquele em que Josh e seus colegas estavam imersos. O professor Almeida, pego de surpresa, ajeitou os óculos e pigarreou, uma rara expressão de interesse genuíno, ou seria apenas perplexidade? Cruzando seu rosto geralmente apático. Ah, sim, ele disse, consultando um papel em sua mesa. Você deve ser a nova aluna transferida, senhorita Lyra Vermilion. Seja bem-vinda à nossa humilde instituição. Um murmúrio percorreu a sala, uma onda de curiosidade e espanto. Os garotos, incluindo Jorel, Nando e Beto, endireitaram-se em suas cadeiras, seus olhares antes cruéis agora carregados de uma lascívia mal disfarçada, quase babando pela aparição divina. As garotas, por outro lado, exibiam uma mistura de inveja e desconfiança, avaliando Lyra da cabeça aos pés com olhares críticos, como se procurassem um defeito, uma falha naquela perfeição ambulante. Obrigada, professor, a voz de Lyra soou, clara e melodiosa como o toque de um sino de cristal. É um prazer estar aqui. Ela fez uma pequena e elegante reverência, um gesto que pareceu deslocado e ao mesmo tempo encantador naquele ambiente rústico. Josh, momentaneamente esquecido de sua própria dor e humilhação, observava a cena com uma mistura de fascínio e apreensão. Era como ver um anjo descer em meio a um covil de demônios, e ele se perguntou quanto tempo levaria até que a sujeira daquele lugar começasse a manchar o brilho dela. O professor indicou uma carteira vaga, coincidentemente, ou talvez o destino tivesse seus próprios planos perversos, localizada não muito distante da de Josh, na mesma fileira do fundo, um pouco mais à frente. Enquanto Lyra caminhava graciosamente até seu lugar, os olhares a seguiam, e Josh pôde sentir a tensão no ar, a cobiça dos garotos e o veneno sutil das garotas. Ela se sentou com uma postura ereta e digna, arrumando seus materiais, um caderno de capa de couro e uma caneta tinteiro, itens que pareciam pertencer a outra era, com uma calma impressionante. Por um instante fugaz, seus olhos vermelhos encontraram os de Josh, e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de algo que ele não conseguia identificar, uma conexão estranha e inesperada, antes que ela desviasse o olhar com a mesma polidez com que havia entrado. Mesmo com a chegada da nova aluna, o tormento de Josh não cessou completamente. Uma bolinha de papel atingiu sua cabeça, mas desta vez, ele notou que outra, menor e mais discreta, aterrissou suavemente sobre a mesa de Lyra. Ele viu de relance que Carla e Bianca, duas das delinquentes mais venenosas da sala, trocavam sorrisos cúmplices e olhavam fixamente para a novata. Lyra apanhou o papel com delicadeza, leu o que quer que estivesse escrito, e seu semblante, antes sereno, pareceu anuviar-se por um microsegundo, uma sombra quase imperceptível cruzando seus olhos rubros antes que ela recompusesse a expressão neutra, guardando o bilhete discretamente. O ar ficou mais pesado, e Josh teve a terrível sensação de que a trégua momentânea estava prestes a acabar, e que a chegada de Lyra, por mais deslumbrante que fosse, apenas adicionaria um novo e perigoso elemento à já volátil equação daquela selva escolar. O sinal do intervalo urrou, uma onda sonora que marcava a transição do tédio forçado para o caos liberado da vida estudantil. Para Josh, não era liberdade, era apenas o prenúncio de um novo ato no espetáculo diário de sua miséria. Ele se encolheu, o corpo se contraindo na antecipação familiar dos empurrões e das palavras cortantes. O ar da escola parecia pesado, impregnado com o cheiro azedo de suor adolescente e o aroma químico de produtos de limpeza baratos, uma combinação que ele aprendeu a associar com a dor. Então, no meio do fluxo humano que inundava os corredores, ela se moveu. Lyra Vermilion. Não fazia esforço para ser notada, era simplesmente inevitável. Seus cabelos, de um vermelho que parecia capturar e reter a própria luz, caíam em cascata sobre os ombros com uma vida própria. Seus olhos, de um carmesim intenso e profundo, pareciam ter a capacidade de ver o mundo em cores que os outros ignoravam. Um silvo baixo de admiração e espanto seguiu-a enquanto ela se levantava, um tributo involuntário à sua beleza singular. Ela se virou, e seus olhos fixaram-se nos de Josh, um contato direto que perfurou a bolha de seu isolamento. Cantina. A palavra foi um convite suave, quase murmurado, que, no entanto, ressoou no barulho ambiente. Josh assentiu rigidamente, sentindo-se exposto, mas incapaz de recusar, seguindo-a como uma sombra involuntária para o epicentro do tumulto do meio-dia, o lugar onde as regras sociais da escola eram mais brutalmente aplicadas, e onde ele era sempre a presa. A cantina o engoliu, uma maré alta de corpos, vozes estridentes e o odor inescapável de fritura barata. O lugar fervilhava com uma energia caótica, um ecossistema brutal onde os fortes predavam os fracos com uma eficiência cruel. Josh buscou refúgio em seu santuário usual, um canto esquecido perto das lixeiras que exalavam um fedor agridoce de restos de comida, um perfume que afastava os outros, mas não seus algozes habituais. Ele tirou sua marmita amassada da mochila surrada,
o metal riscado um reflexo da sua própria superfície castigada. Então, uma figura elegante surgiu ao lado, um contraste chocante com o cenário. Lyra! Com uma bandeja imaculada em mãos, ela parou, seus olhos vermelhos examinando o ambiente com uma calma que não pertencia àquele lugar. É menos barulhento aqui, ela observou, sua voz um tom tranquilo em meio ao clamor. Antes que Josh pudesse protestar ou fugir, ela se sentou na cadeira vazia ao lado da mesa, seus movimentos fluidos e intencionais. Josh sentiu os olhares, uma centena de olhos curiosos e hostis se cravando neles, a atenção dela atraindo para o centro do palco que ele tanto evitava. Por que você não foi sentar com os outros? Ele perguntou, a voz quase inaudível, sentindo o pânico subir. Eles são barulhentos demais, Lyra respondeu simplesmente, abrindo sua lancheira que parecia ter saído de outra realidade. A atmosfera ao redor deles ficou tensa, um silêncio carregado substituindo o burburinho imediato. A simples presença dela ao lado dele um ato de desafio involuntário que não passaria despercebido pelos predadores. A sombra deles caiu sobre a mesa, escura e sufocante. Jor-El, uma montanha de carne e intenção maligna, Nando, esguio e viperino, Beto, a força bruta sem face, e o séquito habitual de parasitas que se alimentavam do medo alheio. Seus sorrisos eram puro veneno. Olha só, o cachorro sarnento arranjou companhia, Jor-El rosnou, seus olhos percorrendo Lyra com um olhar possessivo e repulsivo. Perdida, gatinha? Não sabia que princesa descia no lixo. Ricardo, ao lado de Jor-El, soltou uma risadinha. Talvez ela goste de pulgas, Jor-El. Ou do cheiro de podre. Lyra ergueu os olhos vermelhos, encarando Jor-El diretamente, sem medo. Não estou perdida, e o cheiro de podre vem de vocês. A cantina inteira pareceu prender a respiração. Jor-El riu, um som áspero e cruel. Que ousadia! Vou te ensinar como as coisas funcionam aqui, sua vadiazinha metida besta. Ele estendeu a mão, grande e nojenta, mirando o braço de Lyra. Vou te mostrar quem manda. Ele não completou a ameaça. Antes que seus dedos pudessem tocar a pele dela, Lyra explodiu em movimento, uma velocidade que não pertencia a um corpo humano normal. Não foi uma esquiva delicada, mas uma ruptura do espaço, uma ação brutal e precisa. Seu braço chicoteou para fora, a mão girando em um instante. Não para golpear Jor-El, mas para demolir Ricardo, que estava ao lado, rindo. A borda da mão atingiu a lateral do pescoço de Ricardo com uma força brutal e focada, visando o ponto de colapso na carótida. O som foi um estalo seco, como madeira quebrando. O sorriso de Ricardo desapareceu, substituído por um choque agonizante. Ele engasgou, os olhos arregalados em horror, o corpo caindo antes mesmo que o cérebro registrasse a ordem, inerte, a vida escorrendo por um instante, desligado por um golpe cirúrgico de violência pura. A cantina inteira congelou em um silêncio atordoado. Jor-El parou, a mão estendida, o rosto uma mistura de choque e fúria assassina. Seu merdinha! Ele rugiu, virando-se para Josh, transferindo a culpa, a raiva cega superando a surpresa. Você vai se fuder por isso. Jor-El se lançou sobre Josh com uma fúria descontrolada, Beto logo atrás, uma massa de músculos em movimento. O soco de Jor-El foi um ariete, visando a cabeça de Josh. Josh levantou o braço em um bloqueio inútil, o impacto esmagando seu antebraço contra o crânio, uma dor que explodiu em seu cérebro, roubando sua visão. Ele foi arremessado para trás, caindo sobre uma mesa que se partiu em um estrondo de plástico e metal, aterrissando no chão em meio aos destroços. A dor física foi esmagadora, mas a dor da humilhação, a soma de todos os medos, todos os insultos, todos os chutes que havia engolido por anos, explodiu em uma torrente de fúria pura e incontrolável. Caído no chão, Josh ouviu os gritos da multidão, não mais surpresos, mas sedentos de sangue. Briga! 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 Acaba com ele! Pisa na cara dele, Jor-El! Eram vozes que ele conhecia, vozes que o assombravam em seus pesadelos. Ele se impulsionou para cima, não com a lentidão de um ferido, mas com uma explosão repentina de movimento que fez seu corpo parecer se desdobrar do chão, uma força brutal e concentrada. Os atacantes se aproximavam, rostos contorcidos pelo ódio e pela excitação do massacre. De joelhos, verme! Gritou um, avançando com os punhos erguidos. Josh não se ajoelharia. Ele se levantou para arrancar a alma deles. Um soco veio direto para o seu rosto. Ele não desviou, ele se moveu para dentro do golpe, uma aceleração instantânea que o colocou no caminho, não para ser atingido, mas para contra-atacar. No mesmo instante que o punho passava raspando, seu próprio braço chicoteou para cima, uma cotovelada ascendente brutal com a ponta do cotovelo, mirando a articulação da mandíbula do agressor. O som foi um estalido úmido e arrepiante, o garoto soltando um som de asfixia, a mandíbula deslocada, o rosto contorcido em agonia pura antes de cair. Filhos da puta! O grito ecoou na atmosfera, veias pulsando e retorcendo no meu pescoço,
uma liberação de anos de ódio. Outro se aproximou, tentando agarrá-lo. Josh girou, um pivô explosivo sobre o calcanhar, tornando-se um borrão, e sua perna chicoteou para fora em um arco baixo. Uma rasteira em rotação que não era para desequilibrar, mas para triturar. A lateral do sapato atingiu os tornozelos do agressor com uma força brutal, feita para reduzir ossos a pó. O grito do garoto foi agudo e aterrorizante quando sentiu os ossos cederem, a dor incapacitante o derrubando. Lixos! A fúria o alimentava. A multidão urrava, quebra mais! Arrebenta! A primeira cadeira veio girando como um peão envenenado, e eu não bloqueei, desapareci, deixando-a esmagar o rosto do imbecil que tentava me flanquear pelas costas. Meu corpo era um fio de ódio esticado entre o chão encerado e as mesas de fórmica. Encostei a mão num assento, dei um giro que me levou para cima dela, e antes que o segundo desgraçado piscasse, meus pés já tinham escalado a parede, impulso invertido, e eu caí como um falcão sobre o terceiro, joelho no ombro, mão no queixo, torção seca que o jogou de cara no balcão de sopa. Caldo quente respingou, ele gritou, eu já estava em movimento, salto lateral, mão no encosto de uma cadeira, balanço o corpo numa rotação baixa, perna varrendo como foice, e 2 joelhos estouraram ao mesmo tempo. Gemidos, corpos caindo, mas eu não ouvia, era só sangue batendo nos ouvidos, passos rápidos no ritmo de um tambor sujo. O quarto veio com um tabuleiro de xadrez, sim, um tabuleiro de xadrez, tentando acertar minha cabeça. Agachei, deixei a madeira passar por cima, e no mesmo instante, agarrei suas pernas com as minhas, enroscando como cobra, torci até ele perder o equilíbrio. Enquanto caía, puxei o cinto dele, usei o impulso para me levantar, e chutei o tabuleiro que ainda voava. Peças de plástico viraram metralha, acertando o quinto nos olhos. Ele gritou, esfregou o rosto, e eu já estava lá. Pulo sobre a mesa, passo na borda, salto em arco, e meu cotovelo encontrou sua nuca com um crunch que fez até o refrigerador da cantina tremer. O sexto tentou me agarrar, pegou o ar, só. Meu corpo dobrou para trás, mãos no chão, perna chutando para cima no movimento que começou como capoeira e terminou como vingança pura. Meu calcanhar acertou seu queixo, mandando dentes voarem como pipoca. Usei o ímpeto para ficar de pé de novo, e o sétimo, esperto, jogou uma garrafa. Peguei-a no ar, sem pensar, balancei como se fosse uma extensão do meu braço, e estilhacei na cabeça do oitavo, que corria em minha direção. Cacos de vidro cortaram seu rosto, e antes que ele reagisse, dei um passo na cadeira mais próxima, saltei, e crucifiquei ele no chão com os 2 pés no peito. Ar expulso, costelas rachando, mas eu já rolava para longe. O nono vinha com uma bandeja de metal. Deixei que ele atacasse, desviei para a esquerda com um passo de samba invertido, e quando a bandeja passou, agarrei seu braço, usei o próprio peso dele para subir em suas costas, pernas enforcando seu pescoço. Girei no ar, torção bruta, e ele capotou como um saco de batatas, batendo a cabeça no canto da mesa. Sangue jorrou, mas o 10º já estava em cima de mim, tentou um soco, errou, e eu respondi com um movimento que começou no chão, rolo para frente, mão empurrando o solo, pé, gancho enroscando seu tornozelo. Ele caiu de costas, e eu, de quebra, peguei o saleiro da mesa, joguei nos olhos do 11º. Ele grunhiu, cego, e eu dei um salto mortal para trás, pés encontrando seu peito num duplo chute que o lançou contra as prateleiras de salgadinhos. Pacotes explodiram, chuva de Doritos, mas eu não parei. Agarrei um cabo de vassoura caído, não para bater, mas como apoio, plantei no chão, impulsei meu corpo para cima, giro de 360 graus, e as pernas em tesoura estrangularam o 12º contra o armário de louças. Os últimos vieram em grupo, mas eu dançava entre eles como fumaça. Um tentou me acertar com uma mochila, esquivei em espiral, peguei a alça, puxei com força, e usei o impulso para chutar outro no estômago. O que segurava a mochila voou para trás, tropeçou no 13º, e eu já estava em cima. Pulo com os 2 pés juntos, aterrissei nas costas dele como um pássaro raivoso, joelhos esmagando rins. Gritei algo, nem sei o que. Agarrei o cabelo do 14º, puxei sua cabeça para baixo enquanto meu joelho subia. Encontrou seu nariz, esmagou, sangue jorrando, mas eu já tinha virado. Peguei um guardanapo, enrolei na mão, e enfiei na boca do 15º quando ele tentou morder. Engasgou, e meu cotovelo em arco calou seu guincho. O 16º correu, não para mim, mas de mim. Sorri, corri na parede, 3 passos rápidos, saltei, e meu corpo virou um míssil. Braços estendidos, agarrei seus ombros, levei ambos no chão, rolamento, e terminei em cima, dedos pressionando sua jugular até seus olhos revirarem. Soltei, dei uma cambalhota para trás, e o 17º, o último, tentou fugir. Peguei uma caneca de café frio, balancei, joguei como se fosse uma bola de boliche, acertou seu pé, ele tropeçou, e eu fechei a distância num slide de parkour, deslizando entre as mesas, até chegar nele. Mãos no seu pescoço, empurrei contra a geladeira de bebidas, porta aberta, latas caindo, e seu rosto afundou numa poça de Monster Energy gelado. Fiquei ali,
ajoelhado, respiração ofegante, mãos trêmulas de adrenalina. A cantina parecia um tornado ter passado, cadeiras quebradas, comida espalhada, sangue misturado a ketchup. E eu ainda estava de pé. Sem nome para os golpes, sem estilo, só ódio e as paredes testemunhando. Outros delinquentes, antes observando com sorrisos zombeteiros, agora hesitavam, seus rostos pálidos. Ele não é humano, alguém gaguejou ao fundo. Josh, porém, era uma tempestade de movimento. Cada corpo que caía não era um fim, mas uma ferramenta. A cena era de pura aniquilação. Corpos estavam espalhados como bonecos quebrados, alguns gemendo, outros inconscientes, cada um neutralizado com uma brutalidade eficiente que não deixava margem para retaliação. A raiva de Josh não era quente e explosiva, mas fria e metódica, cada movimento uma resposta calculada, cada impacto um ponto final. Ele viu um grupo maior se formando perto da saída, alguns armados com pés de cadeira e garrafas. Esse cara é o demônio. Vamos dar o fora daqui, um deles gritou, mas outro, talvez o líder do que restava, rosnou. Ele é só um. Peguem ele, seus covardes. Ele vai pagar por isso. A cantina, antes um lugar de refeições e socialização, agora parecia uma zona de guerra. Bandejas amassadas, comida espalhada, cadeiras quebradas e corpos contorcidos cobriam o chão. O barulho havia diminuído para gemidos e o som da respiração pesada de Josh. Ele parou no centro da carnificina, o peito subindo e descendo, não por exaustão, mas pela adrenalina que ainda pulsava em suas veias. Seus olhos varreram os delinquentes caídos, a raiva começando a dar lugar a um vazio gelado. O silêncio que se instalou era pesado, quebrado apenas pelos soluços distantes de alguém. A vingança fora completa, brutal e inegavelmente eficiente. Ninguém ali jamais o olharia da mesma forma. A lenda do predador abissal da cantina estava apenas começando a ser sussurrada, não por ele, mas por aqueles que testemunharam a fúria calculada de um homem levado ao limite. Ninguém foge dessa porra. A voz de Josh era baixa, carregada de uma autoridade fria e aterrorizante, o tom agressivo e imoral que ecoava a destruição que ele estava infligindo. A cantina estava quase vazia agora, a multidão de alunos dispersando-se em pânico, deixando para trás apenas os corpos caídos e ele, o centro do furacão. Jorel gemia no chão, segurando a perna quebrada. Beto estava imóvel, segurando o ombro deslocado e o nariz esmagado. Outros estavam contorcendo-se ou jaziam inconscientes, cada um uma evidência silenciosa da fúria de Josh. Josh estava de pé no meio da carnificina, ofegante, seu corpo vibrando com a adrenalina e o eco da violência que ele havia liberado. Olhou para suas mãos, cerrando-as e abrindo-as. Elas eram ferramentas de quebra agora. A adrenalina começava a diminuir, deixando para trás a exaustão e uma clareza brutal. Vingança não era heroica, era uma força destrutiva que consumia tudo. Mas ele não se arrependia. Não por um segundo. Ele ergueu os olhos e encontrou-os de Lyra. Ela ainda estava lá, uma figura solitária na borda do caos, seus olhos vermelhos fixos nele com uma intensidade que parecia ver a alma do monstro que ele havia se tornado. O que ela via? Triunfo? Horror? Ele não sabia. Mas a estranha conexão permanecia, inabalável. Ele deu um passo incerto para longe dos corpos, do cheiro de sangue e medo. Deixando para trás a cantina, o palco de sua tortura, e a versão de si que aceitava apanhar. Ele se tornou a violência.